Quando a gente sai de casa, nossa mãe nos abençoa. Mesmo sabendo que a gente vai sofrer, ela também sabe que a gente vai vencer. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. A humildade, a disciplina dos sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela. Eu mostro que eu mereço meu troféu. Tô lá na vaquejada. Segunda-feira com certeza eu tô por cá. O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. O pessoal e a galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido nas curvas de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina, é a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. É minha sina. Quando a gente sai de casa, nossa mãe nos abençoa. Mesmo sabendo que a gente vai sofrer, ela também sabe que a gente vai vencer. Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto. Eu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo. Eu vou passar dipirona para você. Eu sou alérgica a dipirona. O quê? Então vou passar paracetamol. Eu também sou alérgica a paracetamol. Então eu vou passar ibuprofeno. Tá bom? Ah, tá bom. Então Na sua próxima viagem, escolha um cartão em que você pode confiar. Baixe o app da Wise hoje. Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand Ubuntu to be?
Minha mãe tá me procurando, perguntou onde cê tá. Perdido com os criados. Onça parda sendo flagrada subindo num pé de eucalipto. Meu irmão, já pensou fugir desse bicho? Não dá não, cara. O registro foi feito em uma fazenda em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, por Moacir Reis. E ele disse que ela pegou alguma coisa ali em cima, cara. Não deu pra ver, mas parece que foi isso que aconteceu mesmo. Certeza. Onça parda sendo flagrada subindo num pé de eucalipto. Provavelmente vai aprender como nós aprendemos. Aí quando chegar nesse ponto, hoje nós estamos na inteligência artificial restrita. Aí esse ponto será a AGI, a inteligência artificial geral. Que a inteligência artificial vai pensar igual a gente. Uhum.
amor, carro? Fecha o vidro. Olha isso, velho. Caramba. Nossa, preta, né? Para, amor, carro? Uai. Ele tentou. Ele tentou subir na árvore para fugir da onça pintada. Ué, barulho. Olha o barulhinho. Tô escutando tudo. Será que é essa onça que tá vindo? Não sei. É melhor a gente subir aqui, velho. Giovanni, bora subir aqui, Giovanni. Ai, tá desarmado, velho. Segura aqui a antena. Eu vou subir. Eu vou subir também. Vai lá pro bico. Sobe, caramba, agora. Vai rápido. Ai, cara. Vem, Giovanni. Caramba, tá vindo, velho. Foi depois que eu dei o tiro nela, velho. Foi depois que tu desse tiro mesmo. Ele tentou subir na árvore. Ele tentou subir na árvore. Eu não fico indo na casa de amigo nenhum. Eu aprendi que amizade demais não presta. Muita intimidade faz perder a consideração, sabe? E outra, a facada nas costas vem de quem a gente menos espera. Tem muita gente usando máscaras. Eles têm um sorriso no rosto e um veneno no coração. Tenho alguns amigos, torço por eles, quero ver eles bem. Mas ele lá e eu cá. Esse negócio de andar com... Procuram-se... BBC lê. A socióloga francesa que se infiltrou nas casas dos ultra-ricos para expor como funciona a servidão moderna. Reportagem de Santiago Vanegas, da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 9 de junho de 2025. Lida por Thomas Papon. O que acontece entre os ricos e seus empregados a portas fechadas? Essa é uma pergunta que há séculos seduz escritores e cineastas. A socióloga francesa Alizée Delpierre decidiu abordá-la de forma científica. Ela queria entender os sofisticados sistemas de servidão que as pessoas mais ricas do mundo constroem dentro de suas casas para satisfazer suas necessidades e seus desejos excêntricos. Alizée pesquisou apartamentos luxuosos no centro do país e belas mansões na Riviera Francesa. Ouviu uma mulher dizer à sua empregada: "Me pergunto se algum dia você vai entender que eu quero 2 cubos de gelo, não 3. Uma governanta contou que seu patrão tomava café da manhã com 2 ovos e meio.
e ela soube de casas, onde a distância entre os talheres na mesa deveria ser medida em milímetros. E foi além. Tornou-se ela mesma babá e assistente de cozinha meio período para uma mulher da aristocracia parisiense. Chegou até a morar por alguns meses com a família na China como au pair, cuidadora de crianças. O resultado de anos de pesquisa sobre o tema é o livro Servir les riches, les domestiques chez les grandes fortunes. Servir aos ricos, o trabalho doméstico nas casas de milionários, em tradução livre e ainda sem edição em português. No livro, ela mergulha nas relações de codependência que ocorrem nos luxuosos espaços das residências francesas e que, com algumas variações, também se repetem em outras partes do mundo. Ao penetrar profundamente na intimidade dos ricos, a socióloga revela como o trabalho doméstico se relaciona com questões do mundo globalizado, como imigração e desigualdade. E levanta perguntas sobre dinheiro e poder que são relevantes para pessoas de todas as classes sociais. Delpierre é pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. A seguir, uma versão editada de sua conversa com a BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC. As respostas são lidas por Silvia Salek. Seu livro gerou muito interesse porque parte da sua pesquisa consistiu em você se infiltrar na casa de milionários. O que essa metodologia permitiu a você? Bem, me infiltrar não foi a única coisa que eu fiz. Primeiro, eu fiz muitas entrevistas com pessoas ricas e com empregados e empregadas. E com essas entrevistas, eu consegui muitas informações sobre a relação entre patrões e empregados. Mas eu também queria estudar a relação entre os próprios empregados e, para isso, as entrevistas não estavam servindo. E ao me tornar uma empregada na casa dos ricos, eu pude ver que entre os... Então, ela resolveu ver as relações entre os próprios empregados que trabalhavam na casa dos ultra-ricos. Empregados também existem hierarquias, relações de amizade, de amor, mas também... Olha que interessante. Né? Entre os empregados, hierarquias, relações de amizade, de amor. Também de competição. São pessoas que podem ganhar muito servindo aos ricos, mas que precisam mostrar para os patrões que trabalham muito bem, que são dóceis, que obedecem a todas as ordens. E aí, às vezes, isso gera uma competição. No livro, você descreve a relação entre patrões e empregados como uma exploração dourada. A que você se refere? Olha, eu escrevi um livro. Vou escrever um livro sobre isso. Com isso. Exploração dourada une duas palavras de sentidos opostos e isso me ajuda a explicar que os empregados estão em uma situação de exploração porque trabalham de forma ilimitada, mas ao mesmo tempo em que trabalham muito, também ganham muito. Eu mesma vi como, apesar de eu ser uma empregada... Verdade, estava desconfiado disso já. No caso do posto Pelano ali, eu percebi isso. Outro dia eu fui ali depois que teve aquele esquema da PM levando o querido do carrinho do carrinho de materiais recicláveis. Eu voltei ali porque eu vi. Nossa, voltei porque eu achei isso aqui, ó. Olha isso. O que é isso? Quando eu comecei a olhar as coisas ali, eu percebi os empregados do posto um mês
dando risada e tal. Aí eu olhei, né, pra ver quem que era, pra ver como que tava ali a relação, fazer uma análise de conjuntura ali, rapidinho. E percebi um que tava ali, desse jeito que ela tava falando. Tá sendo falado aqui, ó. Mas olha o que eu achei. Olha isso. Aí eu comecei a ver. Eu tenho vídeo. Olha isso aqui, senhor. Oxi. Olha isso. Raridade. Raridade. Comecei a olhar. Mas o engraçado é que uma hora eu abaixei com o celular e discretamente, para não ser também, né, não exercer violência também, nem que seja com a câmera, né? Mas fiz que tava fotografando. Ele viu, e era pra ver mesmo, não tinha problema. Eu tava fotografando um negócio de madeira que eu trouxe, mas eu tirei uma foto dele, porque eu queria ver aonde que tava a pessoa que chamou, né? Queria tentar descobrir, pelo menos. Tem um suspeito, vamos dizer assim, né? Um forte suspeito que chamou, ou que foi um dos pivôs para chamar a polícia pro rapaz do carrinho reciclável. O que aconteceu foi que o rapaz do carrinho reciclável deve ter olhado o fio pendurado no fio entre os postes, e como o fio já estava pendurado ali, tentou tirar o fio, né? E aí chamaram a polícia, dizendo que ele estava pegando os fios. E ele tava coletando os fios. O fio tá pendurado ali, o fio tem um valor. Se eu vejo uma coisa de valor que tá pendurada ali, eu vou pegar. Isso aí não... Tô precisando de dinheiro. Olha o fio pendurado no meio dos outros fios de poste. O que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Acorda. Depois que ele me viu tirando a foto, que eu tirei uma foto dele, murchou. Tava tirando sarro, né? Daí aparece o bilhete premiado, pega o bilhete premiado. Apenas meio período, os patrões me pediam para trabalhar muito mais do que havíamos combinado. Então, os empregados que trabalham todos os dias nas casas dos ricos, que dormem lá, porque essa é uma condição para trabalhar para eles acabam trabalhando o dia inteiro e também à noite. Por exemplo, as mulheres que cuidam das crianças praticamente não dormem. Elas precisam dormir nas camas ou nos quartos das crianças. Então, elas não dormem bem à noite. E durante o dia, tem que cozinhar para as crianças, sair com elas, etc. É um tipo de exploração porque você não tem tempo para fazer outra coisa além de trabalhar. A parte dourada é que ganham muito, 3 mil, 4 mil, 5 mil, até 12 mil euros. Entre 19 mil reais e 76 mil reais. E o salário mínimo mensal na França é de 1,8 mil euros, ou o equivalente a 11.400 reais. Se compararmos esses empregados com o restante da população que trabalha, eles chegam a fazer parte dos considerados ricos. Também recebem vários presentes muito caros, celular. Olha só, é uma classe de trabalhadores que ganha bem. Ganha bem, mas na prática acaba sendo as cartas de baralho que se curvavam pro rei e para a rainha, ficar jogando o joguinho deles na lista do País das Maravilhas. Roupas, comida. Eu fiquei muito surpresa nas casas dos ricos ao ver que os presentes para os empregados podiam ser roupas da Chanel, uma bolsa de uma marca que eu nem conhecia, porque é só realmente para ultra ricos. Então, esses empregados têm muito dinheiro.
Suspeita de venda de almas. Suspeito. Vamos ver. Ganham presentes caríssimos, podem comer a comida dos patrões, dormem em casas muito grandes, maravilhosas, têm muitas condições materiais que são muito boas. E a exploração dourada é um sistema que funciona assim. Quanto mais dinheiro e presente os ricos dão aos seus empregados, mais legitimados eles se sentem para exigir que eles trabalhem ainda mais. Cria-se, então, uma espécie de dívida. Os empregados sentem que precisam trabalhar para compensar tudo aquilo que eles receberam, o salário alto, os presentes, os privilégios. É claro que nesse tipo de trabalho, o profissional se mistura com o pessoal. O velho golpe. Dá um presentinho e ganha uma alma. Que efeito isso tem? Como você descreveria essa relação emocional entre patrões ricos e empregados? Quando você mora com uma pessoa, seja quem for, inevitavelmente acaba criando uma relação que não é apenas de trabalho. Há emoções, afeto, até amor. Amor pelos patrões, pelos filhos dos patrões. É uma relação quase familiar. Dizer que os empregados fazem parte da família não pode ser entendido apenas como uma retórica hipócrita. As emoções podem ser reais. E justamente por isso, porque são considerados parte da família, os patrões se sentem no direito de pedir mais do que pediriam a qualquer outro tipo de trabalhador. A sociologia que estuda as relações dentro da família já mostrou que é justamente nesse espaço que surgem formas muito marcadas de dominação e até de violência. Isso acontece porque não tem ninguém de fora observando o que se passa na intimidade do lar. Como os empregados são tratados como parte da família, esses patrões se sentem à vontade para usá-los como quiserem, mas ao mesmo tempo também se preocupam com eles, com a saúde deles e de seus familiares, por exemplo. Eu encontrei muitos empregados que viviam nas casas dos patrões com seus próprios filhos. E esses patrões pagavam escola, comida, médico. Então, é uma relação ambivalente. Há, então, uma proximidade inegável, né? Mas no livro, você também descreve que há uma certa distância. Como é que os ricos marcam essa distância com seus empregados? Uma delas é espacial. Os empregados não podem circular, por exemplo, por todas as áreas. Eles não podem usar a piscina, não podem ir para as partes da casa onde os patrões se reúnem com seus amigos. Eles não têm liberdade de circulação. Nas casas maiores que eu vi, há corredores diferentes para os empregados e para os patrões, para que os patrões não vejam os empregados o tempo todo. Outra forma de patrões imporem a distância é mudando os nomes dos empregados. Se o seu nome é Juan, podem te chamar de Joseph, por exemplo. E há uma racialização nessa mudança de nome. Quando os empregados são estrangeiros, o que é o caso de muitos atualmente, os patrões trocam seus nomes por um nome francês. Isso é uma violência simbólica, como diria Pierre Bourdieu. Há patrões que sempre colocam o mesmo nome para todos os empregados. Por exemplo, a babá se chama sempre Maria. Se chega uma nova babá, também será... Olha só, ela se infiltrou. Aí sim, isso é infiltrado de verdade. Assim que tem que ser os infiltrados, né? Para fazer pesquisa científica. Ninguém sobrevive sem... Ai, caralho. Aqui. Vamos ver.
certinho. Mais ou menos. Ó. É muito bom. O que a gente tem pra gente de bom, a gente deseja pros outros, pras outras e pros outros. Vou colocar o link aqui. Tá o link ali na... esse vídeo é comprido. Na descrição vai estar o link na descrição. Tem que clicar no mais, né? E tá na descrição. Ou clica na fotinha ali do canal e tá lá os links. O link do site e o link do barbeador. Tá? Você clicando dá pra comprar lá. É o link da Amazon, tá? Eu coloquei, fiz o cadastro de afiliado, então eu ganhei uma comissãozinha, 13%, que bom, graças a Deus, né? Não? E é uma coisa boa, né? Muito bom, muito bom. Ó, tem a capinha aqui, ó. Capinha. Ó. É muito fiche. Muito bacana. Massa pra caramba. Capinha, tem os pentezinhos. Ó, os pentezinhos aqui. São 3 pentes. Ó. 3 pentes. Ele é recarregável. Carrega com cabo USB. Tá aqui o cabo. Deixa eu ver qual que é. Não tá aqui não. Deixa eu ver. Onde que tá aqui o cabo? Mas é um cabo USB. Aqui, ele vai aqui. O cabo USB vai aqui. Porra, onde que eu enfiei esse cabo? Vai aqui e liga ou numa porta USB do computador, né? Igual essa aqui. Ou esse não é. Onde que eu coloquei esse cabo, porra? O que é esse? Não, esse aqui é do foninho. Pegou o Nelson, que o Nelson falou aqui. Cláudio arrumou minhas coisas e não acho nada. Eu mesmo arrumei minhas coisas e não acho nada.
Perdido que segue em tiroteio. Tá em algum lugar. Tá aqui. Não. Tá sim. Tá escondido, se camuflou ali, ó. Aí, ó. Achei, ó. Tava camuflado, tava escondido. Não queria. Tava descansando. O que ele faz? Certo ele. Não é assim. Explorar. Ô caralho. Chamada de Maria. Vejo como uma maneira de demonstrar a superioridade do rico sobre as outras pessoas que são despersonalizadas. É impossível ignorar o fato de que a grande maioria das pessoas que se dedica a esse trabalho são mulheres, algumas delas negras ou latinas. Qual é o papel dessas identidades? Como é que gênero e raça entram em cena no trabalho doméstico? Raça e gênero são centrais na forma como se estrutura o mercado de trabalho doméstico. É um mercado em que você não se vende com um currículo, não são exigidos diplomas. Os patrões precisam identificar outras qualidades para escolher os melhores empregados. E o que acaba acontecendo é que essas habilidades são tornadas essenciais. Por exemplo, apenas mulheres podem cuidar de crianças, porque se acredita que elas têm uma tendência natural para isso. Já os motoristas são sempre homens por causa do preconceito de que eles sabem dirigir melhor. Eu não encontrei nenhum homem trabalhando como babá. E no mercado de trabalho doméstico, muitos estereótipos raciais também estão em jogo. Por exemplo, na França, se diz que as mulheres negras são carinhosas. E então os patrões preferem mulheres negras para cuidar de crianças pequenas. E aí há uma representação profundamente racista e colonial da mulher africana. Mesmo os brancos também são racializados. Os ricos preferem ter homens ou mulheres brancas no topo da hierarquia doméstica. Os mordomos, por exemplo, costumam ser de países europeus. É claro que esses preconceitos não são exclusivos do mercado de trabalho doméstico, mas nesse setor, o gênero e a raça são critérios primários na hora de escolher os empregados. O cinema e a literatura muitas vezes retrataram a relação entre os ricos e seus empregados. Você menciona no livro o famoso filme sul-coreano Parasita, de 2019. Nele, como em muitas outras histórias, os ricos são mostrados como ameaçados pela própria criadagem. Você encontrou algo assim na sua pesquisa? Os ricos têm medo de seus empregados? É interessante porque nesses filmes, empregados se vingam de toda a dominação que sofreram por parte dos patrões. Mas a realidade é diferente. Eu não encontrei nenhum empregado que tenha matado seus patrões. Sim, eu encontrei alguns casos de empregados que roubaram, mas isso é muito raro. Na maioria das vezes, os ricos não têm realmente medo. Olha, não encontrou nenhum que mataram os patrões e encontrou empregados que roubaram, tipo, como se fosse uma vingança e também por necessidade, né? Dois coelhos numa tacada só, ao mesmo tempo, né? Tem um ganho, rouba um patrão, tem um ganho e ao mesmo tempo é uma vingança, né? Mas são poucos casos, né? Que ela falou. São poucos casos, vamos ver aqui. Dos empregados, porque ele tem nenhum empregado que tenha... Seus empregados? É interessante porque nesses filmes, empregados se vingam de toda a dominação que sofreram por parte dos patrões. Mas a realidade é diferente. Eu não encontrei nenhum empregado que tenha matado seus patrões. Sim, eu encontrei alguns casos de empregados que roubaram, mas isso é muito raro. Na maioria das vezes, os ricos... Ó, nenhum que mataram seus patrões. Então o filme ele faz uma dramatização, né? É um
uma história criada, inventada. Então, ela, na realidade, na pesquisa que ela fez e na observação do mundo que ela fez, ela não encontrou nenhum que matou, encontrou alguns que roubaram, mas é muito raro, né? Então, os fatos são esses. Nenhum que matou, né? Então, o patrão que olha o filme e pensa que o empregado vai matar ele, não vai acontecer, filho. Você tá criando o homem do saco, Papai Noel, a história da carochinha na tua cabeça. Os que roubam os patrões, ela já viu, mas é muito, não é raro, é muito raro. Tira essa paranoia, ridícula. Não tem realmente medo dos empregados, porque eles sabem que eles detêm todo o poder. Sabem que sem o dinheiro deles, os empregados não são nada. Sem suas casas, eles não têm onde dormir. Se o empregado decidisse recorrer à justiça, os patrões provavelmente sairiam ganhando porque seus amigos são advogados, têm muito capital social. Eles sabem que são intocáveis, sabem que nada pode acontecer com eles. Nos poucos casos que eu encontrei na justiça em que um empregado processou o seu patrão, quem ganhou foi o patrão. Então, não, eles não têm medo dos empregados. A única coisa que tem medo é de eles irem embora, de encontrarem outra casa para trabalhar. Por isso, no livro, eu abordo o tema do... Tô igual o pessoal da CT, tem medo de perdê-los, né? A fonte de lucro deles. Sociedade tá podre, né? Sonhos dos patrões. Alguns me contaram. Essa noite eu sonhei que minha babá ia embora e eu não sabia o que fazer com os meus filhos. Essas pessoas têm empregados todos os dias, não sabem cozinhar. Uma mulher me disse que não sabia levar os filhos para a escola, não sabia que rua pegar. Então, o grande medo dela era que a babá dissesse: eu vou trabalhar em outra casa ou eu vou me atrasar. No livro, você também aborda o debate recente sobre o vocabulário usado para falar do trabalho doméstico e que é considerado politicamente correto. Em espanhol, por exemplo, hoje tenta-se falar em trabalhadores domésticos e não em serviçais ou criados. Como isso é tratado na casa dos ricos? E você tem alguma posição sobre isso? Em francês, os ricos geralmente falam em domestique ou bonne. Domestique vem da palavra latina domus, que significa casa. E isso é importante. Eu penso que é necessário colocar o destaque na palavra casa. A particularidade dessas relações é que elas acontecem dentro da casa. É um espaço de trabalho muito especial, atípico. É o espaço da família, do segredo, da intimidade. E é por isso que as relações se dão da forma que se dão. Me parece inadequado usar termos institucionais como trabalho doméstico, porque eles escondem a dominação. Claro, eu não sou contra a luta dos trabalhadores que defendem que isso seja reconhecido como trabalho, mas não é chamando de trabalhadores domésticos que as condições de trabalho melhoram, nem que a relação com os patrões muda. A realidade das condições de trabalho dos empregados hoje... É só deixar o nome bonitinho, não muda nada. Só para disfarçar a opressão, né? A exploração. A escravidão moderna. É praticamente a mesma que existia ao longo da história. Como socióloga, eu decidi manter apenas a palavra domestique e não usar o termo trabalhadores domésticos, justamente para indicar a continuidade histórica entre a domesticidade de hoje e a de antigamente. Se usamos trabalho doméstico, estamos marcando uma ruptura em relação ao serviço doméstico da velha Europa. E a minha postura como cientista é que, embora algumas coisas tenham mudado, a domesticidade continua sendo a mesma.
Milhões e milhões de mulheres no mundo, sobretudo pobres e imigrantes, são empregadas domésticas. E cada vez mais pessoas estão contratando gente para trabalhar em suas casas por hora, como au pair, por exemplo. Aí surge uma pergunta importante para todos, não apenas para os ultra-ricos. O que devemos fazer com o trabalho doméstico? Devemos fazê-lo nós mesmos? Devemos pagar alguém para fazer? Devemos pedir aos nossos familiares que nos ajudem de graça? E essas são perguntas muito universais. Essa foi a socióloga Alizée Delpierre. Você ouviu a Ajudem de graça? O que devemos fazer com o trabalho doméstico? Devemos fazê-lo nós mesmos? Devemos pagar alguém para fazer? Devemos pedir aos nossos familiares que nos ajudem de graça? E essas são perguntas muito... Ih, ó a vovó aí, ó. Vovós. Ó as vovós aí. Nos ajudem de graça, vovós. Muito universais. Essa foi a socióloga Alizée Delpierre. Alguém para fazer? Devemos pedir aos nossos familiares que nos ajudem muito universais. Essa foi a Essas são perguntas muito universais. Essas são perguntas muito universais. Ela fez uma pesquisa na França, mas essas são perguntas muito universais. São perguntas que valem para o mundo inteiro, valem aqui pra gente, que eu vi na minha vida, que eu sei que acontece ainda. Socióloga Alizée Delpierre. Você ouviu a reportagem A Socióloga Francesa que se infiltrou nas casas dos ultra-ricos para expor como funciona a servidão moderna, publicada pela BBC News Brasil em 9 de junho de 2025. Descobri, eu sou infiltrado mesmo. Sim, porque tá numa sociedade em contato com a classe média, né? Ter a característica de bilhete premiado que atrai o bullying e surpreende porque testa, né? Como que as pessoas agem quando estão diante de alguém que aparenta fragilidade. Eu sei como as pessoas agem. Agem com exercício de poder. Agem querendo impor o seu modo de, né, de querer fazer com que uma pessoa seja aquilo que elas acham que a pessoa tem que ser. De querer forçar uma pessoa. É forçar alguém. Eu sei por experiência própria, né? E só não fui forçado por resistir, né? Somos resistência, sou resistência, né? Mas percebo o modo de agir de pessoas que se acham no direito de forçar alguém a ser como elas acham que tem que ser, que a pessoa tem que ser. É a realidade, é a Alice no País das Maravilhas, o nosso mundo. Oxe, tem muita coisa para falar e para observar, né? Que trabalho bacana que a Alizée Delpierre fez. Olha só, ela se infiltrou nas casas dos ultra-ricos e conseguiu ler, né, as relações de poder, a servidão moderna, né? A sujeitação das pessoas, ganham bem pelo dinheiro, né? De certa forma vendendo suas almas,
né? Puxando o saco do patrão, competindo com outros trabalhadores para ter mais privilégio que os outros. Foi o que eu vi no Posto Pelando ali. Isso faz muito sentido. Por isso, aquele homem que eu vi, ele é um puxa-saco dos patrões, né? Chamando, dedando, difamando o homem que estava com o carrinho de recicláveis, né? Para ter uma vantagem política, vamos dizer assim, né? Ah, olha, eu sou uma pessoa que tô fazendo o bem, chamando, avisando o patrão de um mal que está acontecendo ali que não estava acontecendo. Uma história inventada por um ganho político. Uma venda de alma. Que bom que tem pessoas que não vendem as suas almas, né? A minha alma não está à venda. Mas infelizmente a alma de muitas pessoas está à venda. Estão vendendo suas almas por ganho político, né? Por fraqueza, por inocência, não sei. Nada julgueis antes do tempo, né? Mas tem coisa que a gente tem que analisar. Não vai passar batido. Todos vão prestar contas a Deus. Todos vamos prestar contas de nossas vidas. E Nuremberg vem. Vem, Nuremberg. Nossa, excelente. Excelente. Alizé Delpierre. Vamos ver. Alizé Delpierre. Vamos ver o livro dela, como chama. Copiar. Não deve ter na Amazon. Vou até colocar. Vou fazer um link. Claro. Vamos lá. Audible. Servir les riches por Alizé Delpierre. Audible.com.br. Mas o Audible não é o da Amazon, né? É assim, ó. Les domestiques chez les grandes fortunes. Amarrado por Carolina Vitória. Teste grátis por 50 pila. 6h20. Mas isso tá em francês? Poxa. Deixa eu ver aqui. Eu já fiz, já estão esses 30 dias aqui. O celular tá fervendo. Cacete. Caralho.
3 meses. Grátis por 3 meses. Ah, tá, mais sentido. Claro que não vai ter que ler o grátis por nada, tá em francês. Caralho, tá fazendo essa porra. Três meses, então vai te cancelar. Primeiro fala que assina grátis por 3 meses, agora dizendo que é 30 dias. Olha o golpe. 30 dias, vamos ver, hoje é dia 27, dia 25 de janeiro, tem que cancelar. Não foi. Tá, enfim. Vamos ver. Ai, caralho. Tá. Eu acho que o link eu só consigo no site mesmo, no computador. Vou procurar o link e eu colocar no vídeo. Tá. Ver se consigo. É da Amazon? Dá. É isso. Alizé Del Pierre. Serviles riches. Nas domésticas, las grandes. É isso. Tá aí o link do barbeador. Quem quiser. Tamo junto. Bora pra cima.